você que assiste agora esse vídeo. Esse é mais um vídeo da série de formações sobre os dons carismáticos, né? Essa oficina de dons que a comunidade Servo do Senhor tem disponibilizado no seu canal no YouTube. Neste tempo em que toda a igreja, nós celebramos a festa de Pentecostes, né? Estamos aí nos aproximando nesse fim de semana da festa de Pentecostes e por isso nós convidamos você a se aprofundar um pouco mais a respeito dos dons carismáticos. Então, antes de nós iniciarmos essa formação, convido você a junto comigo rezar um pouco. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, essa formação, este vídeo, será sobre o dom carismático da ciência, o dom de ciência, tá bom? Então, convido você desde já a estar iniciando essa reflexão, esse aprofundamento sobre os dons carismáticos. Vamos lá? O dom da ciência é uma grande ferramenta de trabalho na edificação do reino de Deus, pois leva as pessoas à conversão e à glorificação de Deus. A palavra de ciência é percebida como uma certeza interior que chega à mente. Geralmente, após uma oração em línguas, a mente está aberta e livre para receber a comunicação do Senhor. Por vezes, vem à mente uma palavra somente, ou um quadro, uma cena. O Senhor mostra assim o que está curando, realizando, transformando. Então, esse dom de ciência, né, ele é uma ferramenta poderosa, né, na nossa caminhada, no nosso processo de conversão, e ele tem um papel muito específico, né, na nossa vida espiritual. O carisma da palavra de ciência é uma revelação sobrenatural de algo que Deus conhece. Ele comunica fatos, acontecimentos, problemas, feridas ou qualquer outra matéria que não é do conhecimento de quem ora, mas que é necessário saber naquele momento de oração pessoal, comunitária ou quando se reza por alguém, impondo as mãos. Não depende de informação, de bagagem cultural, não é filosofia ou teologia, é dom gratuito do Espírito Santo. Então, apesar do termo, né, ciência, humanamente ele está sempre voltado para aquela questão mais de quem tem estudo, né, de aquela coisa científica, né? Mas dentro dos dons, o dom de ciência, ele não depende do meu grau de conhecimento, de estudo, de cultura, mas ele depende da minha abertura primeiramente e da vontade do Espírito Santo de agir, né, da unção do Espírito. O dom de ciência é o diagnóstico de Deus. É o carisma pelo qual o Espírito Santo revela uma situação, um fato ou uma lembrança dolorosa relativa a acontecimentos passados ou presentes. Este dom faz com que a mente penetre nas verdades divinas, sem que empregue o esforço do raciocínio. Então, convido você a abrir a sua Bíblia para você acompanhar lá no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 6, versículo 8. A gente vai ver um exemplo, né, disso que a gente está vendo aqui. Vai dizer assim: o rei de Arã estava em guerra contra Israel. Cada vez que ele deliberava com seus oficiais a colocação de uma emboscada, o homem de Deus mandava avisar ao rei de Israel: cuidado, não passes por aquele lugar, pois os arameus estão ali emboscados. O rei de Israel enviava então gente ao lugar acerca do qual o homem de Deus o avisara e ficava espreitando. Isso aconteceu nem uma nem duas, mas várias vezes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de quando a intervenção do Espírito Santo através do dom de ciência, ele dá à pessoa, né, o conhecimento sobre um fato, um acontecimento que ela não teria conhecimento se não fosse
através da unção do próprio Espírito, né? E o dom de ciência ele permite isso. Através do dom de ciência, o Espírito Santo faz com que a pessoa entenda as coisas como Deus entende. Faz com que se penetre na raiz do acontecimento, fato, sentimento, situação, estado de espírito. É um fragmento da onisciência de Deus. Pode-se ainda dizer que a palavra de ciência é um conhecimento sobrenatural que se recebe devido à graça, por meio da qual a inteligência do homem se ilumina com a ação do Espírito Santo, para conhecer e ver a raiz de um problema ou o que Deus está fazendo ou vai fazer entre suas criaturas. Então, o dom de ciência, ele nos permite ter um pouco do conhecimento de Deus, né? Um fragmento. Deus, ele revela a sua sabedoria, o seu conhecimento, um pouco do seu conhecimento ao homem, para atender uma determinada necessidade ali para o profeta, o seu povo, enfim. No nosso caso hoje, como a gente já viu, o dom gratuito. Então, o dom de ciência ele pode se manifestar em qualquer pessoa, né? Neste mesmo sentido, sobre o dom da ciência, escrevem Emiliano Tardif e José Prado Flores, abre aspas, é um dos dons carismáticos muito belo, por meio do qual Deus revela e comunica o que já houve ou o que está acontecendo na história da salvação das pessoas. Por esta revelação, pode-se chegar à raiz de um problema ou à causa de um cativeiro, dependência de um trauma ou conhecimento de uma cura, fecha aspas. Pelo dom da ciência, Deus revela as curas que está realizando no meio da comunidade. Então comunica-se a toda a assembleia o que o Senhor está realizando. A palavra de ciência distingue-se da ciência humana e do dom infuso da ciência assim. Ciência, desenvolvimento das aptidões naturais da pessoa através do estudo, pesquisa, conhecimento. É a formação adquirida. É também associada a toda a tecnologia que o homem conhece e utiliza para o desenvolvimento humano. Dom infuso da ciência é um dom crismal que ajuda a julgar de maneira correta as coisas criadas em suas relações com Deus e mostra o valor e a importância que tem as criaturas aos olhos de Deus. Como diz até lá em Isaías, né? Isaías 11:2 vai dizer, sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e compreensão, Espírito de prudência e valentia, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então, como a gente já tinha falado, né, no início, tem essa diferença. A ciência, vamos dizer assim, o conhecimento humano, né, ele depende das aptidões, do estudo, do grau de conhecimento que aquela pessoa tem. Agora, a ciência enquanto dom, ela é um dom crismal e ela é gratuita, né, como nós já vimos, e ela não depende do grau de cultura, de conhecimento, enfim, realmente a unção do próprio Espírito Santo agindo através de nós. E tem também a palavra de ciência, né? Que é a revelação particular e momentânea sobre um fato singular e determinado. É uma revelação interior compreensível por quem a recebe. A gente vai ver um exemplo disso lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8b, tá? Vai dizer assim, há outro uma palavra de conhecimento segundo o mesmo Espírito. Então, essa palavra de conhecimento que ele fala, que Paulo fala aqui, é exatamente o dom de ciência, tá bom? Sobre o exercício do dom da ciência, né? A palavra de ciência não é necessariamente uma palavra piedosa, tipo amor, paz, paciência, etc. Mas diz respeito ao que Deus quer revelar. Pode ser uma palavra simples e corriqueira, por exemplo, tesoura, anel, carta, carro, cabeça, etc. Né? A palavra vem à mente sem que a pessoa se tenha preparado ou pensado. O dom da ciência pode vir acompanhado do dom da sabedoria. O primeiro revela a situação, o segundo revela como agir.
O dom da ciência também pode se manifestar por meio de um entendimento, um sentimento, uma imagem interior, né, como nós costumamos chamar, né, de uma visualização, né, que a gente costuma dizer, uma percepção acerca de determinadas realidades, né? Nesse caso não seria uma palavra no sentido estrito, mas outro modo de compreensão espiritual. É também dom da ciência. Então, nós, né, podemos ter vários exemplos, né? Um exemplo da manifestação do dom da ciência, né? Uma pessoa está rezando ali por uma moça e ele tem a visualização de uma blusa, um vestido, uma peça de roupa qualquer. Ele fala no ouvido da pessoa e ele, né, para quem está proclamando, uma peça de roupa e tal. Só que aí, junto com essa visualização, Deus já vai dando ali o entendimento do que é aquilo ali. Então vai falando, olha, o Senhor está me mostrando uma peça de roupa e está mostrando que essa peça de roupa, ela corresponde a um acontecimento lá da sua infância. Você estava com essa peça de roupa e você sofreu um trauma porque você viu uma pessoa da sua família sofrer alguma coisa, né? Sofrer um assalto, enfim, aquilo ali gerou um trauma em você. Então, existem diversas formas como o dom da ciência ele pode se manifestar. E como a gente pode compreender, né? Como a gente leu aqui, pode ser através de uma visualização, ou então uma palavra, né? A pessoa às vezes fala só uma palavra ali, e aí aquilo dali, né, faz com que aquela pessoa que está recebendo aquela moção, né, chore, a pessoa está sendo curada, né, porque aquela palavra ela teve um sentido, né, na vida daquela pessoa. Então a gente convida você a abrir a sua Bíblia novamente para a gente ver um exemplo de como o dom da ciência ele se manifesta. Vamos ler lá em Lucas capítulo 7, versículo 36, tá bom? Lucas 7, 36. Vai dizer assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Postou-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado comentou: se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma pecadora. Então Jesus falou: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor, retomou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgaste corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me beijaste, ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça, ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, aqui nessa passagem, a gente vê que Jesus ele teve um entendimento espiritual sobre a vida daquela mulher, a partir da forma como ela se comportou, da maneira como ela tratou Jesus. Jesus teve um entendimento, o dom da ciência, né? Da vida espiritual dela, sem mesmo ela falar algo.
É claro que Jesus é o próprio Deus, ele sonda os corações, mas isso aqui é um exemplo de como o dom da ciência ele se manifesta, tá bom? Quanto à ocasião, o dom da ciência pode se manifestar principalmente na oração pessoal, né? O diagnóstico será referente à própria pessoa ou acontecimento que lhe diz respeito, fazendo com que ela penetre na raiz do fato, do sentimento, da situação ou estado de espírito relacionado com o passado ou presente dela mesma. Nesse sentido, o dom da ciência ajuda no processo de santificação pessoal. Deus deseja que o homem compreenda como e por que ele está agindo de determinada maneira. Deus ensina ao homem sobre as suas verdades para que o homem possa ter a liberdade de optar pelo bem. Então, você pode ver que quando o dom da ciência se manifesta na minha oração pessoal, na sua oração pessoal, ali o Senhor ele pode te revelar algo que está acontecendo na tua vida, um sentimento que você está tendo, um comportamento, um pecado. Ele pode mostrar a causa daquilo dali, né? O que está fazendo com que eu o que está fazendo eu me sentir de tal forma, o que está fazendo com que eu tenha determinado comportamento, né? Qual a causa disso daí? Então, o Senhor, ele, na oração pessoal, quando esse dom se manifesta na própria pessoa, ali você tem realmente o entendimento, né? De qual é a causa daquilo. O dom da ciência também pode se manifestar na imposição de mãos. É comum haver manifestação da palavra de ciência quando se está orando por alguém por meio da imposição de mãos. Por exemplo, quando alguém sofre de algum mal cuja causa é desconhecida, pode-se pedir ao Senhor uma palavra de ciência. Reza-se em línguas por alguns instantes e aguarda-se a comunicação do Senhor em silêncio. A pessoa por quem se ora poderá dar o significado da palavra de ciência associando-a a algum fato de sua vida. Após a emissão e compreensão da palavra de ciência, reza-se de acordo com o objeto revelado. Então, um exemplo que eu dei, né? Ali você está orando pela pessoa, ora-se em línguas, a pessoa está passando por alguma situação, alguma dificuldade, e ali reza-se por essa situação, e aí o Senhor ele pode, através do dom da ciência, revelar, como a gente viu, através de uma palavra, uma visualização, né? E aí, a partir do momento que aquilo ali é compreendido, aí reza-se por aquela causa, né? Por aquilo que o Senhor revelou, tá? Uma outra ocasião, né, em que o dom da ciência pode se manifestar é numa reunião de oração, né? Chamado nosso grupo de oração, como nós conhecemos, né? Numa assembleia de oração, uma ou mais pessoas podem receber palavras de ciência, geralmente relacionadas a uma ação de Deus naquele momento. Em alguns casos, quando se anunciam curas por meio do dom da ciência, a pessoa pode perceber que a ela se refere a palavra por meio de uma sensação física ou sentimento, entre outras coisas. O Espírito Santo tem diferentes maneiras de se revelar às pessoas. Então, às vezes, está ali tendo aquele momento de oração, a pessoa que está conduzindo o programa algo, e às vezes a pessoa que está conduzindo, que proclama, ela vai falar, olha, o Senhor está falando para você, e você está sentindo agora um calor, né? Ou está sentindo alguém abraçando você, né? Quanto à utilidade do dom da ciência, a finalidade primeira deste dom é levar a cura das lembranças dolorosas que ainda incomodam as pessoas, fazem sofrer e tiram a felicidade. O Espírito Santo penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Ora, penetra também as profundezas do homem, revelando-lhe, por meio do dom da ciência, o que deve ser ou está sendo curado. O dom da ciência é também, em parte, um dom associado ao dom de curar doenças, né? E deve ser usado com sabedoria e discernimento. O carisma da palavra de ciência está sempre a serviço de outro dom, de cura, palavra de sabedoria, de profecia, né? Então, ainda tem esse detalhe, né? O dom da ciência ele sempre está a serviço, né, de um outro dom, né? Ele sempre vem para
colaborar com outro dom que já está sendo manifestado, já se manifestou naquele momento de oração. Então existem muitas passagens, né, que podem ser usadas como fundamento bíblico para o dom da ciência. Então vamos pegar aqui um que não é através de Jesus, né? Vamos escolher um outro personagem aqui, no caso de José, tá? Lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, tá? A gente vai ver a manifestação do dom da ciência. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não te tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa, e não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui o dom da ciência se manifestou a José através de um sonho, né? Foi através de um sonho ali, o anjo falou para José que ele não despedisse Maria, que ele permanecesse com ela, né? Então explicou todo o plano de Deus. É importante também falar sobre o testemunho, né? A importância do testemunho para o dom da ciência, né? Em qualquer hipótese de manifestação do dom da ciência, é importante o testemunho das pessoas que receberam alguma graça. O que é testemunhado prova a veracidade da palavra de ciência. Pelos depoimentos se conhece se houve a ação de Deus ou não, anunciada pela palavra de ciência. Assim, pelos testemunhos se confirmam não somente as curas, mas a própria palavra de ciência. O importante após os testemunhos não é bater palmas, mas deixar a Assembleia louvar e agradecer ao Senhor com espontaneidade. Então, a gente sempre fala isso, né, nos grupos, a importância de dar o testemunho. É muito importante porque ali você dá veracidade à palavra de Deus que foi proclamada. E é importante dizer que quando se diz isso, não é pela pessoa que está sendo utilizada ali, né? Não é para, vamos dizer assim, não é para justificar, né, a pessoa que proclamou, mas é o próprio Deus falando do Espírito Santo. Então é você dando reconhecimento e gratidão a Deus, né? Também é importante saber como rezar por problemas desconhecidos, né? Então, nesses casos é importante tentar o diálogo com a pessoa, né? Ver em que nível a enfermidade dela se situa e pedir ao Senhor que venha em auxílio com o dom da ciência, né? Então, nesses casos em que são problemas desconhecidos, né? Que não se tem a compreensão ali naquele momento. Existem também os auxiliares do dom da ciência, por exemplo, a sabedoria, dom do Espírito Santo, que revela como agir diante daquilo que o dom da ciência esclareceu. E também o discernimento, né? Este carisma ajuda a descobrir o sentido das revelações dadas pelo Espírito Santo através do dom da ciência. Prudência, né? A prudência ajudará a descobrir o momento e a forma certa de proclamar as palavras de ciência. E sigilo, né? Quem ora por outra pessoa deve manter sigilo em relação ao que o Senhor revelou ou curou, né? Respeitando sempre a privacidade da pessoa, né? Então esses 4 auxiliares, eles são importantíssimos, né? Estão ali sempre de mãos dadas, vamos dizer assim, com o dom da ciência, né? Sabedoria, discernimento, prudência e sigilo, tá? Então, para finalizar, o dom da ciência não depende do conhecimento, de bagagem cultural, não é filosofia ou teologia, é dom gratuito do Espírito Santo, né? Como a gente viu. Palavra de ciência, né? Diagnóstico de Deus, faz com que a mente penetre numa verdade, na raiz de um problema, sem esforço humano. Manifesta-se através de uma palavra, ou frase, imagem, visualização, sensação ou sentimento.
atitudes cristãs, sigilo, prudência, sabedoria, discernimento. Então essa foi a formação sobre o dom da ciência. Espero ter colaborado com a sua caminhada, com o aprofundamento do seu estudo a respeito dos dons carismáticos, dessa oficina de dons que a gente tem feito. Espero verdadeiramente que a partir de hoje você passe a se abrir cada vez mais aos dons carismáticos, né? Você que vem fazendo essa oficina de dons desde o início, né? Desde o primeiro vídeo, tem acompanhado, tem estudado, que você possa realmente se abrir cada vez mais à ação do Espírito Santo e aos dons carismáticos. Eles existem para que a gente possa utilizá-los pelo bem comum, né? Então, eu desejo hoje mais do que nunca que você se abra à ação do Espírito Santo, principalmente nessa solenidade de Pentecostes que a gente vai estar celebrando, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia